Olá, pessoal. Bem-vindos ao Olho no Líder, o podcast que conecta a essência da liderança do mundo esportivo com os desafios do mundo corporativo. Eu sou o Daniel Rui e idealizei esse projeto como uma homenagem à arte da liderança. Mas o meu sonho é que ele se torne uma verdadeira plataforma de desenvolvimento e aprimoramento de líderes. Para saber mais sobre o projeto, acesse olhonolíder.com e siga @olho no líder no Instagram. O formato do nosso programa é sempre com 2 convidados, conectando o mundo esportivo e o mundo corporativo, e batendo papo sobre um desafio da liderança moderna. O tema de hoje é o desafio de excelência, liderando profissionais de alta performance e personalidade forte. E para me ajudar, eu tenho o reforço de 2 craques, acho que literalmente falando. Do lado esportivo dessa conexão, eu tenho a honra de trazer uma lenda do futebol, um cara que deveria ter personalidade no sobrenome dele. Ex-atleta, foi campeão em grandes times como o Santos, a Inter de Milão e o Corinthians. Quando encerrou a carreira de jogador, já emendou, né, Zé, como comentarista na Rádio Globo. Atualmente comenta futebol desde 2014 na ESPN, sempre mantendo a sua personalidade forte. Bem-vindo, Zé. Muita gratidão por ter aceito o meu convite. É uma honra ter você aqui. Bom, Daniel, obrigado pela apresentação, pelo lenda, né? Já é uma coisa importante isso, né? Não, mas é um prazer estar aqui, poder conversar, discutir e aprender, né? Acho que toda conversa ela é válida, sempre traz um aprendizado. Obrigado. E do lado corporativo dessa conexão, é meu privilégio trazer também um craque, mas no desenvolvimento e na gestão de pessoas. Eu digo para o Adilson que ele representa um selo de qualidade, porque quem trabalhou com ele certamente teve acesso a um verdadeiro MBA em gestão de pessoas. Não há quem não goste desse cara e não tenha como um exemplo a ser seguido. Como líder e pessoa de primeira grandeza, atualmente é vice-presidente jurídico da Volkswagen Caminhões e Ônibus, caro Adilson Marostica. Obrigado por todo o apoio e é uma felicidade e um privilégio imenso ter você aqui. Muito obrigado, Daniel. Fico lisonjeado pelo convite, mais ainda pelas suas palavras, muito generosas, que eu aceito com humildade. E muito feliz de estar aqui com você, principalmente com o Zé, como ele disse muito bem, aprendendo, tentando trazer, compartilhar algumas experiências que a gente tem no dia a dia do trabalho. Espero que contribua com as discussões aqui, com o engrandecimento desse projeto. Com certeza vai contribuir. Então relaxem, peguem um café, um isotônico e vamos começar. Zé, começando contigo, sobre a tua trajetória. Fala um pouquinho dessa sua trajetória como jogador e agora comentarista. E quais líderes você destacaria que abriram portas ou te inspiraram nessa jornada? Bom, a trajetória ela começa com 4 anos de idade, né? Jogando futsal Meu pai jogava de final de semana, trabalhava na Olivetti, tinha um Grêmio esportivo, e aí os filhos dos funcionários jogavam enquanto os pais jogavam no futebol de campo, a gente jogava no futsal. Pintou a ideia de falar assim, vamos montar um time de futsal para os meninos disputarem o campeonato aqui em Guarulhos e tal. Fizemos isso no primeiro ano, né? Eles fizeram isso no primeiro ano. Aí no segundo ano veio alguns outros jogadores mais experientes, jogadores melhores, né, para poder disputar o campeonato, e um deles era o Vitor Guedes, irmão da Marília Ruiz, né, que trabalha hoje na Band e tal, e era primo do goleiro do meu time. Aí o Viriato, que era o pai dele, falou assim, Edinho, leva teu filho para fazer o teste lá no Corinthians que ele vai jogar, ele vai ficar lá, porque o Vitor já jogava. E eu fui, fiz o teste, e aí passei. O primeiro jogo do Corinthians foi dia 22 de agosto de 1982. Paineiras e Corinthians no Paineiras, nós ganhamos de 4-0. E aí no futsal? No futsal. Infantil. No futsal, é chupetinha, né? Que tem as categorias. Chupetinha, mamadeira, pré-mirim, mirim, infantil, infanto, juvenil e depois tem o principal. Uhum. E lá fiquei no Corinthians até no futsal, né? Com 12 anos eu comecei a jogar campo e salão. Então eu jogava campo de tarde, treinava salão à noite. Aí com 15 anos, 15 anos eu fui jogar futsal na GM, porque não existia esse dinheiro que tem hoje no futebol. A gente está até conversando antes sobre algumas vendas, né, de jogadores de 10 anos, Palmeiras comprando 200 mil, pagando isso não existia naquela época. Então eu jogava futsal para poder me manter, e com o dinheiro do futsal eu ajudava ainda na minha casa. Então era o dinheiro do ônibus, né, o dinheiro da alimentação, e tinha que jogar, não podia fazer isso. E com 15 para 16 anos, fui jogar em São Caetano, então saí de casa às 6 horas da manhã, tive que parar de estudar às 6 da manhã,
ônibus, Corinthians treinava de manhã, de tarde, saía correndo na Rua São Jorge, subia, pegava o metrô Carrão, Brás, baldeação, trem até Santo André, Utinga, né, que é a estação última de Santo André ali, voltava correndo indo para Gêmea, chegava lá às 7 horas, treinava futsal das 7h30 às 9h30, ônibus até Parque Dom Pedro, metrô, baldeação, Estação Armênia, ônibus para Guarulhos, chegando em casa meia-noite, meia-noite e meia. De segunda a segunda, porque quando jogava salão, tinha folga no salão, jogava campo. Quando jogava campo, tinha folga no campo, eu jogava salão. E a minha trajetória foi muito rápida, né? Porque assim, com 16 anos eu estreiei no profissional. Foi uma coisa, uma trajetória que ninguém esperava. Todo mundo contava já comigo praticamente para jogar futsal. Que eu tinha um certo destaque no futsal de São Paulo, né? E consequentemente depois no futebol brasileiro, porque no futsal brasileiro que nós somos campeões brasileiros. Eu, Fernando Diniz, Sandrinho Falseta e outros jogadores que depois vieram jogar na Seleção Brasileira de Futsal. E todo mundo, Zé Elias, né, na época era Elias, vai estudar, já tem faculdade de fisioterapia, já tem o time para jogar no principal, que era GM, o Buzina já queria me jogar no profissional, no principal. E com 16 anos, Márcio Araújo pegou e falou assim: jogaram aqui, amanhã vão treinar como profissional, esses 5 jogadores precisam trazer a identidade, que serão inscritos. E eu tinha 16 anos, a gente naquela época completava treino. E se jogasse então, se treinasse realmente, era uma coisa maravilhosa. Aí cheguei, fui para treinar, durante o treino ele falou assim: amanhã você se apresenta no profissional que você vai treinar. Brincando, né? Poxa, não é possível. Aí liguei para minha mãe de orelhão a cobrar: mãe, vou treinar no profissional, vou ser inscrito no Campeonato Brasileiro, tal. Cheguei em casa, festa, cidra, e aquela festa toda. Mas você falou da trajetória, eu vou contar passo a passo para as pessoas entenderem o quanto foi difícil. E cheguei na terça-feira, fui treinar, o Mário Sérgio falou assim: você vai marcar o Valber. Aí marquei o Valber, deu 15 minutos, ele falou: pega a camisa de titular do Embu. Aí começou, aí treinando, eu fiz uma assistência pro Rivaldo, o Rivaldo foi lá e fez o gol. Aí sofri uma falta, o Valber foi lá e fez o gol. Aí acabou o treino, ele falou assim: te cuida, garoto, porque ele tinha a língua presa. 16 anos para mim já é homem. A partir de amanhã você treina conosco aqui. Eu achei que era brincadeira. No dia seguinte me apresentei no Júnior. Não, tuas coisas já estão no profissional. Isso na quarta-feira. Cheguei no profissional para treinar e já me deu a camisa de titular. Camisa de titular, eu falei: tá bom, bora, vamos jogar. Chegou na quinta-feira, ele falou assim: tá pronto para jogar sábado? Eu falei: pode colocar. Falei: não vai ter medo de nada? Eu falei: não, pode colocar, não tem problema nenhum. Aí estreiei no dia 7 de setembro de 1993. Cruzeiro e Corinthians, em Minas. Eu estreando pelo Corinthians e tinha um tal de Ronaldo Fenômeno estreando pelo Cruzeiro. Essa foi a minha trajetória, assim, tentei abreviar, né? Porque tem muita coisa para contar. E foi assim que começou. E aí, tô aqui hoje. Quem viu esse talento em você foi o Mário Sérgio? Quem viu esse talento, primeiro foram os meus pais, né? Que me deram toda a estrutura para eu poder chegar onde eu cheguei. Meu pai, classe média, trabalhava na Olivetti, 3 filhos, fazia de tudo para dar boas condições para a gente, não era fácil, então trabalhava, fazia hora extra, complementava para ter maçã, né? Eu era conhecido na Vila Progresso como o menino da maçã, porque quando eu saía às 6 horas da manhã para pegar o ônibus, eu saía com um bolso cheio de maçã. E era meu alimento durante o dia. Então, meu pai sempre se esforçou para isso. Sempre me deu essa estrutura. E depois os outros treinadores que passaram, né? Tem o seu Nelson, que era um menino, era o treinador do campo, mas eu jogava com o filho dele no futsal. Então, ele falou: não, vai lá que você tem condições. Então, era um senhor de 65 anos que protegia os meninos de 10 anos dos associados que, quando a gente estava treinando, os caras invadiam o campo para tirar a molecada para jogar. Depois... foi Márcio Araújo, que eu acho que se eu estou aqui hoje foi porque ele viu em mim e acreditou em mim. Mesmo com uma semana de treinamento no Corinthians, ele falou: não, você pode ir. Aí depois tive outros treinadores que me ajudaram muito. Mário Sérgio, depois Jair Pereira. Eu tenho uma história muito bonita com o Jair Pereira, porque Mário Sérgio, Carlos Alberto Silva, minha carreira quase foi água assim, quase encerrou a minha carreira, no sentido de que eu ganhei um rótulo de Zé Elias violento, Zé Elias isso, Zé Elias aquilo, e o Jair Pereira
né? O Carlos Alberto falou assim, não, meu time tem que jogar, o volante tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o Jair Pereira no ano seguinte falou assim, vem cá, garoto, primeiro treino, nunca me esqueço. 10 bolas, ele falou, separa 10 bolas pro menino aqui. Aí ele colocou 9 bolas, falou, chuta. E eu, sou 17 anos de idade, você não tem experiência. Chutava, pá, bola pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí a última bola ele colocou na marca do pênalti. Aí chegou na marca do pênalti, vai, finaliza. Aí eu peguei, pum, dei um chutão pra cima. Saiu, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Futebol é com a cabeça. Você tem que começar a ficar um pouquinho mais calmo. Vou trabalhar com você. E de jogador dispensado do Corinthians, acabou o ano de 94 como o melhor jogador da categoria, né, no futebol brasileiro, ganhando a bola de prata com 18 anos, quebrando o recorde do Mauro Galvão, que tinha conquistado isso em 1975, se não me engano, 77, na época do Internacional de Porto Alegre. Então ficou todo esse tempo e eu acabei recebendo como jogador mais jovem, né? Jair Pereira, depois eu tive Vanderlei Luxemburgo, que sensacional no trato com a gestão das pessoas, a percepção das mudanças comportamentais dos jogadores durante o dia a dia. Didi Simone, que foi o italiano que, na simplicidade, ele conseguia conquistar todo mundo, e aí todo mundo tem uma máxima, né, no futebol que você tem assim no vestiário, né? O jogador ou joga pelo treinador ou joga por alguma coisa, né? Que eles falam que é pelo dinheiro, por causa da carreira, da vida. Então o Didi Simone conseguiu fazer isso e tantos outros. Depois, mais nas categorias de base que você tem treinadores que são importantes, porque ali eles te formam como ser humano, né? Então eu tive Paulão no futsal, Pisani, que foi meu treinador dos 10 aos 12 anos, Célio, que foi um cara que treinava as categorias de base, os fraldinha e chupetinha, mas ele levava a gente para Guarulhos porque ele era noivo de um dos caras, dos meus amigos que jogavam comigo, então a gente morava em Guarulhos, ele levava todo mundo, mas foi fundamental porque falava pra gente, ó, isso, não faz aquilo, tal. Eu acho que os grandes líderes para mim foram os que formaram a minha base, que me deram a estrutura para suportar tudo que eu suportei depois no profissional. E uma pessoa muito importante para mim foi o Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico pessoal do Neymar. Ele me conheceu com 12 anos e até hoje nós temos amizade. E ele foi o cara que me formou fisicamente, né? Os treinamentos, a seriedade, a competitividade, uma característica que eu sempre tive, além do meu pai ensinar, né? Falou assim, ó, se é para entrar no jogo é para ganhar, não tem nada desse negócio de perder, não. Quem anda para perder é melhor não entrar, né? Então eu sempre tive isso dentro de casa, que meu pai me ensinou. E o professor Ricardo acabou moldando isso na parte física, né? Então tem aí algumas histórias interessantes. A gente vai falar um pouco mais dos estilos de gestão. E você, Adilson, e a sua trajetória, como é que foi? E quais líderes você destacaria que te inspiraram, abriram portas nessa jornada? Olha, Daniel, eu costumo dizer que eu sou uma coleção dos líderes que já me influenciaram ao longo da minha carreira, que foram muitos. Eu sou de uma geração que começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 10 anos e lembro com muita saudade do meu primeiro gestor, que era um farmacêutico de uma farmácia pequena no interior de São Paulo, perto da minha casa. À época, com 10 anos, eu fui trabalhar como assistente dele e hoje, vendo em retrospectiva, eu sei exatamente as lições de gestão que ele me passou, que me transmitiu e que me inspiraram e inspiram até hoje. Obviamente, com 10 anos, né, as minhas habilidades eram muito mais de fazer a coisa certa, de ser pontual, de, enfim, fazer limpeza, ser obediente, enfim, mas aprendi muito sobre respeito, aprendi muito sobre consideração de pessoas, que eu, como eu disse, são lições que eu trago na minha carreira e aplico até hoje. Depois disso, eu tive vários outros gestores em que fui tentando, obviamente, capturar as melhores práticas, de maneira que a cada passo da minha carreira eu fosse incorporando, empilhando essas competências para que hoje consiga, né, com muita humildade, colocá-las em prática na minha organização. São práticas que, obviamente, são ligadas não só à performance em si, mas principalmente a habilidades comportamentais que, ao longo do tempo, eu fui capturando, como eu disse, porque acho que a gestão hoje, quando se fala em liderança, se fala de performance,
as habilidades comportamentais estão no centro dessa discussão. É claro que as habilidades técnicas, né, como um jogador de futebol, isso é absolutamente fundamental. Mas trabalhar times de alta performance necessariamente implica e nos obriga a trabalhar com habilidades comportamentais, que é a forma como nós conseguimos tirar o máximo de potencial das pessoas. Como um técnico de futebol, não é diferente. O Zé Elias comentava sobre hoje jogadores que estão começando muito cedo, e é um pouco a mão do técnico desde cedo que começa a moldar esses talentos, né? Mas isso às vezes não requer tanto apuro técnico, porque esses jovens já vêm com muita técnica. O que a gente precisa, né, eu acho, como gestores, como líderes, é justamente trabalhar essas habilidades comportamentais que eu acho que são fundamentais para se posicionar dentro dessa arena corporativa que é o mundo que eu opero. Então eu, como disse, eu sou uma coleção dessas boas práticas. Claro que tive maus gestores, como todos, mas soube, né, com o passar do tempo, descartar essas experiências ruins e me concentrar nas experiências boas, tentando, como disse, colecioná-las e aplicá-las no meu modo de gestão hoje, da forma como eu vejo a gestão, não é? Que muito focada não no desenvolvimento de pessoas, obviamente, no sentido de fazer possível para que as competências elas aflorem e o desenvolvimento aconteça e elas, obviamente, sigam seus caminhos de uma forma plena. Sim. É um pouco nessa linha. E é uma força da oportunidade, né? Que cada um gestor te deu para demonstrar uma habilidade, depois ele foi compondo a sua formação profissional. Sem dúvida. Como eu disse, eu vejo a carreira na liderança como um empilhamento de competências. Você vai adquirindo, chega um ponto em que você as acumula, né? E eu estou muito modestamente no momento em que tento devolvê-las, né? E passar essas experiências para o meu time, é um time jovem. Então, eu vejo muitas oportunidades ao longo do meu dia a dia, com o objetivo justamente de trazer essa experiência e passar para eles, porque eles não passaram por esse caminho, né? A nossa intenção é abreviar quanto possível, né, essa caminhada com lições que sejam boas para a carreira de cada um. Que de uma certa forma é a função do comentarista, né, Zé? Porque tudo que você viveu no futebol, hoje você comenta, analisa o jogo e passa essa sua experiência para uma geração nova que te conhece hoje como comentarista, talvez não acompanhou como jogador, mas também que aprende cada vez com o jogo com você, né? E o mais interessante, o mais difícil, né? Interessante e difícil ao mesmo tempo é você encontrar a linguagem correta para você atingir determinado público. E aí no mundo corporativo, como é que você vai chegar na pessoa para você poder falar? Né? Porque existem diferenças culturais, né, sociais, que acabam influenciando o entendimento da pessoa. Sim. Né? E a gente estava conversando muito aqui sobre a polarização das informações e eu contra você, você contra mim, né? Nesse sentido, no mundo que eu vivo, né? Se eu não gosto de você, se não gosto da sua opinião, eu quero te cancelar, tal. Mas eu acho que existe uma forma de você pensar e uma linha de raciocínio que você pode, no meu caso, por exemplo, falar que o jogador tem as suas limitações, ao invés de falar, pô, ele é ruim, ele é grosso, sabe? Porque eu já fui um atleta, eu já sei até onde a crítica chega, como ela machuca, onde ela bate, entendeu? O que o pai sente, o que a mãe sente, o que o filho, ao escutar isso, sente, porque, pô, você tá ofendendo meu pai, né? Então você tem que ter uma linha de respeito, uma conduta de raciocínio, para que a pessoa que estiver te observando fale assim, pô, peraí, tem algo legal nisso. Tá me chamando a atenção. O cara consegue falar do jogo, criticar e elogiar da mesma forma de uma forma que eu consigo ficar atento ao que ele fala. Pô, amanhã eu quero ver de novo. Então eu sempre trabalhei isso. Né? Então é mais fácil nesse sentido. É difícil porque você tem várias formas de dizer e hoje em dia você tem que tomar muito cuidado, né? Porque a capacidade de entendimento, muitas vezes a pessoa escuta você falando, ela não entende da forma como você passou, e sim da forma como ela entende. Então muitas vezes ela se sente ofendida. Você tem que saber lidar com isso, mas é o que eu falo, você tentando falar sempre a verdade e imaginando mais ou menos que se você estivesse do outro lado, o que você gostaria de ouvir, né? Tanto pro lado bom, pro lado ruim, você consegue construir uma crítica e construir um elogio que as pessoas entendam. Eu procuro ser dessa forma, procuro passar isso para as pessoas que estão me observando, para você ter credibilidade e respeito, né? Acima de tudo. O respeito eu acho que é importante, porque se você não tem respeito, você não vai ter credibilidade e confiança em momento algum, né?
E você já viu essa tua experiência falando de atletas de personalidade, que muitas vezes são mais suscetíveis a esse tipo de comentário. O cara fica um pouco mais ofendido, ou até por ser a estrela do time, ele não aceita Sim. que o treinador até chame atenção, algo do gênero. Mas você já presenciou uma situação em que o capitão, ou você como capitão, ou o treinador, teve que equilibrar um atleta de alta performance em benefício do time e de personalidade ali? Eu tive, assim, vários, né? Várias situações como essa. Mas, assim, aí eu entro no ponto do Didi Simone, que é a simplicidade, né? A simplicidade no dizer, no falar, no olhar, nos gestos, né? O Didi Simone era um senhor, na época, 65 anos. Ele dirigia o melhor jogador do mundo. Chamava-se Ronaldo Fenômeno. E a simplicidade dele, né, e a forma como ele conduzia, então, assim, taticamente, ele tinha a sua forma de pensar e de uma maneira muito simples. Olha, e ele falou no primeiro dia: Ragazzi, qui giocano in 11, né? Pessoal, aqui são 11 jogadores e eu tenho as minhas escolhas, eu terei, né, que fazer as minhas escolhas para poder jogar. Então, me perdoa, né? Mas eu vou fazer o time que eu acho melhor para mim e contra o adversário. Então, era muito simples. Você marca aqui, você marca ali, você marca aqui. Por quê? Porque é para deixar o Ronaldo jogar livre, leve, solto. O Resumindo, time tinha que beneficiar o sim, Ronaldo. tinha que beneficiar o Ronaldo, porque assim, eu acho que a grande característica e a grande inteligência do treinador é entender as características do grupo que ele tem nas mãos. Não adianta eu pedir para o Zé Elias, que corre de 0 a 100 em 20 segundos, marcar o Ronaldo, que faz 0 a 100 em 2 segundos de velocidade. Você tem um choque ali, você vai perder. Sim. Então você entende, pô, vamos montar aqui, porque o futebol é uma peça, é um tabuleiro de xadrez. As pessoas acham que é só chegar e jogar. Não é, você tem as suas funções, você tem as questões que muitas vezes o jogador tem que tomar as decisões dentro de campo. O jogador hoje, não hoje, né, mas o jogador pertence a 5% da população mais inteligente do mundo. Porque o jogador em 90 minutos toma mais de 3.500 decisões. Né? Porque ele tem que segurar a bola, ele tem que olhar quem está do lado, ele tem que pensar o que ele vai fazer, ele tem que olhar quem está marcando. Entendeu? Então é muita velocidade, muito raciocínio, então o jogador tem que fazer isso. E o Didi Simone, dentro da sua simplicidade, fez com que o time jogasse para o Ronaldo. E o Ronaldo entendeu isso. Jogava para o time e nós conquistamos Copa UEFA, quase fomos campeões italianos e tal. Para te resumir a simplicidade, onde a simplicidade conseguiu tocar, no final do ano, o Didi Simone falou para ele assim: se você ganhar a Copa UEFA, eu corto o cabelo igual você. Ou seja, uma integração com o grupo, sim, né? Alguém que pertence àquele grupo. Mas de uma forma sutil, sim, ele jogou um desafio pro Ronaldo. Uma forma sutil. Ronaldo, se você ganhar a Copa UEFA, eu vou cortar o cabelo igual você. Quando você poderia imaginar que o treinador, com a sua idade, com a sua história, chegasse pro Ronaldo, que era o melhor jogador do mundo, que poderia falar: não quero. Ou estabelecesse uma relação de distância, né? Porque normalmente os caras são rodeados por uma certa... Mas não, beleza. O Ronaldo acabou o ano, o Ronaldo pegou a máquina, cortou o cabelo ele dele. mesmo cortou o cabelo dele, foi parte da aposta. Mas pela simplicidade ele conseguiu fazer isso. Então são várias formas, né, que você tem de chegar onde você quer, né? É uma maneira de comunicação. E a simplicidade que o Zé traz é muito importante, porque às vezes tá no simples mesmo, né? Essa gestão de alguém que se destaca. Ali o time aprendeu a jogar para o Ronaldo e o Ronaldo teve uma reciprocidade. Sim. Nem sempre funciona, mas no combinado dentro da equipe. Mas aí entra no que eu falei, o entendimento do treinador dentro das características e o tratamento que ele estabelece com os jogadores. Se ele não estabelecesse esse contato, provavelmente não teria esse tipo de comprometimento dos jogadores e o entendimento do Ronaldo. Ele poderia muito bem falar: não, vou jogar para mim, não vou jogar para o doutor Adilson, vou jogar para mim, não quero nem saber, vou fazer os meus gols, pronto, e acabou. Mas ele, opa, o doutor Adilson está correndo por mim, ele está fazendo a bola chegar até a mim, então eu vou jogar para eles. E quem azeitou isso foi o Didi Simone. E para quem não acompanha, obviamente vocês foram campeões de forma bastante convincente sobre a Lazio, né? 3-0, né, na final. Era um belo time.
Você, Adilson, falando em comunicação, essa simplicidade, você acha que na gestão de colaboradores de alta performance e personalidade forte, essa comunicação, como é que ela entra? Qual o papel que ela tem, inclusive para resolver eventuais conflitos? Porque é normal alguém de personalidade forte acabar gerando naturalmente conflitos, né? Sim, sim, isso é mais comum do que a gente imagina, né, Daniel? Esse fenômeno que se diz, né, de personalidade forte, ele é comum em qualquer segmento, né, das artes, dos esportes e no mundo corporativo também isso é muito comum. Então, a questão toda, né, na minha visão, é como você lida com essas competências. Porque essas pessoas ditas, né, de personalidade forte, elas têm um lado que é um lado, sabemos, intrusivo, um lado invasivo, um lado mandão, um lado que quer fazer as coisas do seu jeito, resolver da forma que entende seja certa, que é um lado realmente complexo de se tratar, porque uma vez contrariadas, elas podem perder o controle e cometer algum tipo de conduta inapropriada, que obviamente no âmbito corporativo isso não é razoável. Mas por outro lado, essas pessoas também elas têm uma assertividade também em comum. Elas costumam ser focadas, ser autônomas, ser independentes. E isso é uma vantagem competitiva também para o mundo empresarial. O papel do gestor, né, fazendo essa analogia que o Zé fez para o futebol, é fazer com que esses dois talentos, eles combinados, potencializem o resultado do time. Simples assim. Eu sei que isso é uma grande obviedade falar, mas o difícil é fazer, né? O difícil é o dia a dia, você trabalhar com esses egos, porque, como eu disse, esses profissionais costumam ter egos mais inflados, e você customizar essa relação das duas dimensões não é uma tarefa fácil. Uma tarefa que exige, aí sim entrando, né, uma boa dose de comunicação, porque nós trabalhamos, né, no mundo corporativo com os famosos feedbacks, e ao fazer feedbacks, né, é importante que essas pessoas tenham digamos, um tratamento específico para que a mensagem chegue e você, como eu disse, potencialize os talentos e não destrua nenhum lado nem o outro, porque ambos são importantes para a organização. Você precisa de um profissional, talvez com um temperamento um pouco mais forte, porque ele decide, como um jogador, que na hora da decisão ele não vai ter dúvidas, ele vai bater o pênalti, ele vai assinar um contrato, ele vai resolver e tomar uma decisão importante. Outros profissionais pode ser que não tenham essa mesma capacidade, que são importantes também. Você lida, né, no mundo corporativo com diferentes perfis, e isso é importante, essa complementariedade. Você falava, né, a bola chegou no Ronaldo de uma forma, então alguém passou essa bola, que tinha competências para passar essa bola. Então, o nosso desafio como gestores é não destruir esse valor e sim potencializá-los. Como fazer? Principalmente, eu acho, né, que tem uma receita que a gente usa bastante, eu uso bastante, é principalmente você tentar entender a perspectiva dessas pessoas. Porque às vezes, né, esse comportamento ele é um mecanismo de defesa, um mecanismo de autoafirmação. Então, alinhar essas expectativas eu acho que é fundamental. E, principalmente, não rotular essas pessoas. É um erro que eu, né, tento não cometer, porque ao rotular você cria preconceitos. E ao criar preconceitos, sua mente já, seu cérebro já rotula, ele é assim, pois é, ele é um cara chato, ele é um cara exigente. Você começa a trabalhar contra, exatamente. E o desafio não é esse, é você trazer a pessoa para um discurso que seja, né, como eu disse, né, um discurso que aproveite ao time completo. Porque ninguém ganha sozinho, é outra verdade que eu estou dizendo, mas o time ganha a partir do esforço de todos. Sim. E não a partir de uma estrela. Às vezes você precisa, como eu disse, né, que essa estrela decida, mas às vezes você precisa de uma boa defesa, um bom volante, aproveitando fazendo uma provocação para o Zé. Tem um bom para te apresentar. Pois é, porque você precisa de talentos em todas as posições, é isso que a gente quer, mas a gente não quer talentos egocêntricos, não é? Em todos os lugares, porque senão você não consegue controlar tudo isso. Mas é um desafio complicado de gestão, que só a disposição e a disponibilidade de estar presente fazendo a gestão no dia a dia é que ajuda e, obviamente, potencializa todo esse talento. É uma coisa difícil para o mundo corporativo, porque o esporte acaba podendo adaptar, de trazer um treinador, se o Didi Simone não funciona, você traz outro, como os Galácticos no Real Madrid, né? Trocavam de treinador até quem que vai dar liga de botar tanto craque para jogar junto.
Exato. No mundo corporativo, normalmente, é o time que tem que se adaptar, porque o gestor não é trocado com essa frequência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma reflexão de se pensar se no mundo corporativo, o próprio job rotation entre os líderes, a função de líder, ela não ganha uma independência por si. Quem será que é o melhor líder para uma equipe estratégica, ainda que ele não seja o líder daquela equipe por muito tempo, ou não seja daquela área? Exato. Acho que um líder por si conseguiria, no mundo corporativo, contribuir. E o exemplo do Didi é muito, muito forte nessa questão. Eu não tenho dúvidas. O desafio do mundo corporativo não é formar líderes para cuidar do time A, do time B. Nossa formação é que a gente estimule equipes de todas as regiões da organização. Região de vendas, região de pós-vendas, técnicas, jurídico, etc. O desafio, por isso que eu reforço, né, a minha primeira fala sobre a questão das competências comportamentais. Essa é a grande missão de qualquer gestor, de qualquer líder, de qualquer técnico. É gerir talentos. Na verdade, você é um gestor de especialistas. Você não precisa necessariamente ser especialista em tudo. O que você precisa ser bom, né, é você gerenciar esses talentos para que eles produzam um resultado. No final do dia vai ser isso. O gestor, ele lida com os talentos para que os talentos aflorem. Não necessariamente o do gestor. Claro, isso vem por consequência. Mas é uma habilidade de você flutuar, você transitar por várias áreas. Porque o conhecimento, como eu disse, ele está muito mais na gestão do que propriamente no conhecimento técnico, eventualmente. Nesse sentido, Zé, o Ancelotti é um treinador, o maior vencedor da Champions League. Sim. E é reconhecidamente um grande gestor, um cara humanizado, um cara que ligado às pessoas. Os jogadores normalmente gostam muito de trabalhar com ele. E ele vai ter um desafio agora de receber o Mbappé numa equipe que acabou de ser campeã. E é um cara que, não vou dizer que ele é problemático, mas ele teve seus problemas de relacionamento com estrelas no PSG, né? Onde ele era, ou deveria ser, em tese, a principal estrela. Como que você vê que vai ser a chegada dele, o desafio do Ancelotti? Então, eu acho que vai ser tranquila. Eu acho que vai ser tranquila, porque primeiro que ele chega no Real Madrid e ele já sabe onde ele está chegando. O Real Madrid tem por costume, por hábito, eu acho que é o único clube no mundo, não sei outros, mas esse é o único que eu conheço. Então, por exemplo, você, Daniel, foi contratado pro Real Madrid. Você tem as suas marcas, seus patrocinadores. Quando você chega, você deixa de ganhar 100% e 50% fica pro Real Madrid, 50% para você. Por quê? Porque o Real Madrid já é uma exposição muito grande, né? E de uma certa forma são pequenos gestos que mostram onde você está chegando. Ele chega já com jogadores franceses. Tem o Tchouaméni, tem o Camavinga, né? Tem outro jogador agora que eu esqueci o nome também. Então os caras ele já sabe onde ele está chegando, porque se fala. O jogador de futebol hoje você tem a facilidade com o celular, com o WhatsApp, com videoconferências, então você está aqui, você liga pro cara da França, né? Ele sabe exatamente. Primeiro, qual é o clube e o tamanho do clube. Ele sempre torceu pro Madrid, né? Tem fotos dele, que não sei, o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, ídolo dele e tal. Ele chega tranquilo. Eu não vejo problema de gestão no Paris Saint-Germain. O Mbappé foi o problema. Eu não acho que o Mbappé foi o problema. Acho que os outros não souberam lidar com isso também. Não foi só o Mbappé. O Neymar, da forma como foi, a gente não precisa nem dizer, né? Não preciso, vou tentar dar um exemplo. Ele chega no Barcelona, ele quer bater um pênalti, o Messi vai lá e entrega a bola para ele, né? Aí ele vai pro Paris Saint-Germain, primeiro pênalti do Cavani, ele poderia entrar para a história como o maior artilheiro de estrangeiro do Paris Saint-Germain. O Neymar vai lá e pega a bola e bate. Ou seja, gestão nenhuma, líder nenhum, né? Não tem a possibilidade de se tornar um líder. Eu faço o que eu quero porque a bola é minha, o cara me contratou a peso de ouro, então esse time aqui é meu. Então eu não vejo, e o comportamento depois, eu não vejo esse problema do Mbappé. Muitas vezes as pessoas, até falo brincando com a minha sogra, né? Se a senhora quiser saber alguma coisa, ela pergunta para mim. Não vai acreditar muito no que estão falando da notícia, porque muitas vezes isso é uma coisa plantada, isso é uma coisa especulada, né? Porque existe isso, o futebol precisa disso. Eu não vejo problema. Primeiro, como eu te falei, Real Madrid. Segundo, o Mbappé vai ter que olha para frente, ele olha nos olhos das pessoas que estão ali. Ele não olha de cima para baixo. Isso é apenas né? Não estou dizendo que ele é mascarado, que ele é arrogante, não é isso, mas é uma metáfora que eu estou usando para que ele, campeão do assim, mundo, né, sou campeão do mundo, sou isso, mas do outro lado você tem
Champions League, você tem jogadores que jogam em seleção também, ou seja, tem um treinador que tem 7 Champions League, né? Tem um ambiente que, se o ambiente não der certo, ele vai ser rotulado como problema. E eu acho que ele não quer isso, né? Então ele chega num ambiente tranquilo, chega sabendo onde ele vai pisar e com um treinador que é muito experiente em relação a isso. A gestão do Ancelotti, você deve pesquisar, e assim, eu só fico preocupado quando eles perdem a bola. Com a bola eu deixo eles jogarem. Porque você tem que deixar a genialidade desses jogadores. Eles foram contratados para isso. Não tem sentido eu chegar para o Mbappé e falar: você vai correr, marcar o lateral. Como o Tite fez com o Vinícius Júnior nas primeiras convocações e depois ele deixou de convocar. Porque o Vinícius Júnior não jogou bem. Lógico que ele não joga bem. Ele joga do meio para frente, ele não joga do meio para trás. Entendeu? Você pode fazer isso uma vez ou outra, mas entra naquela entendimento sobre características dos atletas que você tem nas mãos. Eu acho que ele chega e vai fazer são 5 anos de contrato. São 5 anos de contrato que eu acho que os times adversários vão ficar tremendamente assustados em jogar contra essa equipe, né? Porque você tem Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé. 3 jogadores versáteis que eles podem jogar em qualquer situação do meio para frente. Aí você tem meio campo. Tchouaméni, Bellingham e aí você tem o Valverde. Então, a preocupação é dos outros caras. O Ancelotti só tem a gestão aqui, vamos lá, senta aqui, vamos jogar carta, vamos tomar um cafezinho italiano depois do campo. Mas como a gente falou, se me permite fazer uma observação, a gente falou sobre a administração de times de alta performance. E essas pessoas são pessoas com egos, goste-se ou não, são, né? Porque a mídia os endeusa. Você colocar tantas estrelas, né, no mesmo time, você realmente precisa de uma boa dose de gestão para acomodar tudo isso. Então, eu acho que a gestão nesse sentido do Ancelotti é de chegar e você fazer com que eles possam fazer as funções dentro de campo. Eu sou muito avesso a esses rótulos que são colocados nos jogadores sobre as grandes estrelas. Se a gente buscar na história, você vai ver que, por exemplo, o Messi, qual o comportamento do Messi? Durante a vida toda dele. Você nunca viu ele reclamar, ele só mudou quando ele perdeu uma Copa América e ele pensou em desistir de jogar para a seleção do país dele, né, da Argentina. A partir desse dia, quando ele volta diferente. Que eu acho que é um pouco o que estava faltando nele sobre essa característica de sentir mais, porque eles falavam que ele não era argentino, né, porque passou a vida inteira. Né? O Cristiano Ronaldo, mas ele joga para ele, O Cristiano Ronaldo é um exemplo para todos. O Cristiano Ronaldo não tem a técnica que tem o Neymar, o Cristiano Ronaldo não tem a capacidade que tem o Messi, porque são 2 jogadores que são naturais. O Cristiano Ronaldo olhava para ele e falava assim: eu preciso buscar de alguma forma algo para competir com esses caras. Como eu vou fazer isso? Me transformando numa máquina. O Cristiano Ronaldo é uma máquina. Só que entra na gestão assim de entendimento no dia a dia. Se você conversar, é aí que eu falo sobre a internet, tem muita especulação, tem muitas coisas, né? Se você conversar com os caras no dia a dia, com os jogadores, como é que é fulano de tal? Simples pra caramba. Como é que é fulano de tal? Gente boa. E aquele que você acha que não é nada, que fala, pô, e o cara? É uma mala. Entendeu? Tem muito disso que eu acho que é muito manipulado, é muito explorado porque em determinados gestos dentro de campo. Mas dentro de campo é o seguinte, é ali onde eu vou trabalhar. Ali, o Muricy fala sempre, né? Eu tô levando meu prato de comida para casa. A gente brinca, né? Dá o leitinho para as crianças e tal. Mas ali, se o cara não se valorizar, ele perde os contratos, ele perde o futuro contrato, ele perde posição, porque assim, o futebol é uma máquina de moer carne e de moer jogador. E na Europa, é linha de produção. Você é contratado. Vem cá, a expectativa é essa. Se você não correspondeu a essa expectativa, você tá fora. Por quê? Porque o dinheiro precisa rodar. Né? Então, esse ego que eu entendi que... Aí, senhor, peço desculpas. Esse ego, muitas vezes, ele não existe. Ele não existe. Eles são... Muitas vezes as pessoas são rotuladas a determinadas situações por causa de uma atitude. Você está na área. Eu e você, eu tenho condição de chutar. Eu posso fazer o gol. Você vai fazer o quê? Eu vou chutar, vou fazer o gol. O atacante que não faz gol morre de fome. É igual o zagueiro que não dá um carrinho. Ganha um roto de fominha, né? Aí não toca pra ninguém. Mas é assim, é um mundo
É um mundo de competitividade ao máximo. Só que você está exposto a julgamentos e a rótulos que muitas vezes não cabe a você. Quando você me conheceu, você achou que eu ia conversar com você numa boa? Não, as pessoas já acham que eu sou o mesmo quando jogava. Quando eu conheci minha esposa, eu falei, você vai falar que sou eu, vamos falar pra você. Zé Elias é um cavalo, ele, cuidado, tal. E foi isso, de fato. E não é assim, entendeu? Então tem muitas coisas que são criadas porque hoje você precisa do clique, você precisa da notícia, você precisa de uma série de coisas. Tem jogador que, eu não falo o nome assim, questões éticas, que você fala, pô, esse cara era uma mala. E se apresentava tudo bem e tal. Mas no dia a dia, eram um dos piores jogadores para você lidar. E o Adilson trouxe muito essa questão do rótulo, porque no mundo corporativo acaba acontecendo a mesma coisa, só que num fórum menor. Vocês que estão em exposição de mídia, os jogadores, a rede social julga o tempo todo, tem sempre uma situação. Mas nas empresas o julgamento também existe. A cada reunião que você participa, a cada tom de voz que você usa com uma área que você não conhece, quem já conhece, já sabe que essa pessoa é assim. Mas às vezes de um dia ruim, como um jogador pode ter um dia ruim, a pessoa pode ficar rotulada por ser muito estrela, por ser ruim de time, sendo que ela teve uma determinada atitude. Né? E você acaba destruindo o valor, né, Daniel? Como eu estava, essas atitudes destemperadas às vezes, né, elas prejudicam todo o outro lado, né, que essas pessoas profissionais, né, executivos, jogadores têm, porque justamente você não espera de uma pessoa dessa que ela tenha esse tipo de comportamento. Sim. Por isso que é importante realmente, como eu disse, não rotular, tratar, obviamente, da forma como nós estamos falando aqui. Falando de rótulos, você jogou com o Diego Simeone, que eu acho que se tem um rótulo para um jogador duro, chama-se Diego Simeone, né? Então, nas histórias, era um jogador difícil no dia a dia, pelo que parece, de enfrentar. Mas hoje é só o treinador mais bem pago do mundo, é um cara que já se declarou como propósito de vida desenvolver jogadores e é um excelente líder. Como que na convivência com ele, você lembra que ele já dava traços de que iria seguir essa carreira de líder? Era um cara que já se percebia ali seguiria essa carreira? Nós começamos aqui a falar sobre personalidade, né? Esse acho que foi o maior. Eu convivi pouco com o Romário. Convivi com o Romário poucas vezes em seleção brasileira. Com o Dunga também, que eu acho que é um dos exemplos que eu tenho como personalidade. Com o Simeone eu joguei 2 anos. Eu assisti várias vezes, eu estava ali presente, por exemplo, o San Siro com 80 mil pessoas vaiando o Simeone no começo. Porque ele não é um cara vistoso, ele não é técnico, plástico, né? Aquele elegante. Não, ele é produtivo. Ele é o cara que você pede para ele correr 10 vezes, ele vai correr as 10 vezes. Pede para ele dar cabeçada na trave, ele vai dar cabeçada na trave. Ele vai fazer de tudo para te atender e fazer com que o time ganhe. Depois de 3 meses, que o San Siro vaiando o tempo todo, 1 mês e meio, 2, e a gente falou, Tcholo, e aí? Não, pode dar bola. Dá a bola para mim. A bola. Não tem problema. A gente dava para ele jogava tal. 2 meses depois, o San Siro todo de pé, batendo palma, porque viram que ele é o cara que tem o coração, é o cara que joga, que é sério, e mostrando essa personalidade. Então ele acabou convencendo todo mundo. E como treinador, ele já era o treinador em campo. Porque assim, nós partimos da ideia do treinador. Você faz isso, você faz aquilo, tem essa função, faz isso, faz aquilo. Então são todas funções determinadas. E aí você tem os ajustes feitos. Porque uma coisa é o que o treinador te fala, outra coisa é jogar o enfrentamento. Você tem uma velocidade, doutor Adilson tem um movimento, então eu tenho que me adaptar à sua velocidade, olhar o movimento do doutor Adilson. São todos os ajustes finos que você faz em frações de segundos, em minutos. Então dava 5 minutos, máximo 10 minutos, ele já falava, vai um pouquinho mais para lá, eu vou jogar aqui, eu vou fechar aqui, entendeu? E ele já ia ajustando, ou seja, ele já era um treinador em campo. Ele literalmente sempre foi muito tarado, assim, maluco por jogo. Ele assistia jogo das 6 da manhã até a meia-noite. Era assim, era absurdo. Você perguntava no jogador de, sei lá, Burkina Faso, ele já sabia a idade, sabia o que o cara fazia, característica e tal. Ele sempre foi muito assim, sempre foi muito apaixonado no que fazia. E essa é uma preparação que ele queria também se preparar, mas obviamente que era muito útil ao treinador ter um cara que levava essa função para o campo. E Adilson, como você acha que a preparação também no mundo corporativo de líderes com essa função de levar a estratégia que você determinou para o time,
E como preparar esse líder para o ambiente cada vez mais competitivo que a gente está dando, sem que isso seja visto como um favoritismo. Aí só um parênteses, o Simeone era visto como favorito do Não, Didi por fazer isso? Então não. era a forma correta de Sim, fazer, sim, né? sim. Como é que você vê a preparação de uma sucessão, de um líder que é você quando você precisa se ausentar dentro do mundo corporativo, como era a função do Simeone? Esse é um dos temas mais centrais, eu diria, hoje em todas as organizações, Daniel. Eu digo, né, brinco, mas falo sério, né, na minha organização, que a principal missão de nós gestores, nós líderes, se é que eu posso me designar assim, é que quando você ascende a posição, você tem que ter alguém já formado para fazer a cobertura No dia necessária. 1, né? No dia No 1. dia um. Por quê? Porque a gente aprende que à medida que você escala, né, os degraus corporativos, a cada degrau você vai fazer coisas que você não fazia anteriormente. Então esse é um grande desafio, né? Você trazer essa mentalidade para as pessoas, principalmente as primeiras linhas, né, de gestão, porque a tendência dos primeiros passos do gestor iniciante é focar muito no seu papel anterior, que é um papel muito mais voltado à gestão propriamente do trabalho, do dia a dia. Uma visão muito mais de execução, não é uma visão ou uma atuação voltada para a gestão das pessoas, porque esse é o Foi por isso diferencial. que ele foi reconhecido e promovido. Exato, exato. Mas o erro que eventualmente algumas organizações acabam cometendo é justamente não acompanhar esse profissional nesses primeiros passos, principalmente as primeiras lideranças, porque eles não estão acostumados com essa nova ordem, vamos dizer assim, e porque muda muito, né? Isso muda muito. Eu tive essa experiência, né, no meu dia a dia. A forma como você é tratado no dia 1 passa a ser diferente. A expectativa que se tem do gestor no dia 1 é outra, e você precisa trabalhar com isso. Então, uma forma, né, de você mitigar um pouco esse risco é você fazer esse acompanhamento. Nós, na nossa organização, nós temos um programa justamente voltado para as primeiras lideranças, em que você, dentro de um período de interinidade na função, mas já reconhecido como interino na função, com benefícios da função, você é acompanhado por mentores. E no final desse processo, que normalmente demora 6 meses, você é avaliado por uma banca multidisciplinar, né, e que avalia as suas competências, principalmente as competências comportamentais, que, como eu falo, são as principais que você quer ver num líder, né, num gestor de pessoas. E isso a gente tem percebido que foi muito, muito bem recebido, porque essas pessoas elas têm essa carência de entender como é que é essa nova ordem, porque isso não é familiar, principalmente para as primeiras gestões. Como eu disse, o pensamento ele é muito mais da execução, que eles estão acostumados a fazer, e não de Não gerir tem receita de pessoas. bolo também, né? E não existe, não existe. E a gente, né, eu sempre falo que a questão da gestão de pessoas, a administração de pessoas, não é uma disciplina que se aprende na faculdade, pelo menos a minha eu não aprendi. Na maioria dos cursos regulares você não tem isso. Você aprende por gosto ou cursos extracurriculares, mas você não tem uma disciplina. E é curioso porque essa é a principal função, não é? O nosso esforço na nossa organização é termos líderes espalhados por toda a organização. A gente não tem uma mentalidade de ter um líder apenas, um líder supremo. Isso é uma tolice. Você precisa ter pessoas que saibam influenciar, obviamente, veja a liderança nesse espírito, né? Um espírito de serem pessoas que são exemplos nas suas áreas, pelo seu comportamento, pela sua capacidade técnica, sua capacidade de entrega, mas que sejam influenciadores nos âmbitos em que estão, independentemente do grau, nível e área que estão. Porque essa é uma forma de você preparar a organização para os desafios futuros. Então, eu digo que isso é um tema central porque esse é o objetivo, você ter esses influenciadores, né, tomando esse conceito, que são pessoas que, de fato, influenciam o ambiente de trabalho para melhor, claro, e ter vários deles espalhados e aproveitá-los, obviamente, no momento em que você precisa. Mas é um desafio, como eu disse, importante, e com programas como esse que eu mencionei, que a gente aplica hoje em dia, tem mostrado que é muito efetivo, e a gente realmente quer repetir isso. E, inclusive, indo para os níveis mais altos dessa escada, independentemente de qual seja. Porque todos esses níveis, eles, como eu disse, né, eles
implicam você empilhar competências. As competências de um supervisor não são as mesmas de um gerente, de um gerente executivo, de um diretor, de um vice-presidente e de um presidente. São outras que você precisa estar preparado para atender e atender as expectativas da organização. Mas, de novo, é um trabalho E apaixonante e desafiador ao mesmo tempo. Acho que é mais desafiador. Sem dúvida. Mas é estimulante, porque você trabalhar no desenvolvimento, Zé, para quem gosta disso, né? Eu particularmente sou um entusiasta do tema. Sim. Eu acho que é muito bacana, porque eu vejo hoje, né, a minha experiência pessoal, pessoas que deixaram a organização e, se me permite, Daniel, eu vou usar você como exemplo. Você é um expoente dessa minha fala, né? Que você trilhou caminhos, você chegou a um limite na organização e acabou, né, conquistando outros ares mais importantes. E hoje, né, se destaca nesse cenário, né, de influenciadores, né, de liderança e governança, que é muito bom. E eu tenho muito mais outros que hoje estão em outras organizações, né, também voando nelas, e é muito orgulhoso, eu me sinto muito orgulhoso de ter, não de tê-los formado, mas ter propiciado um espaço para que eles se desenvolvessem. Eu acho que esse é o nosso papel, Marco. É uma espécie de diploma, como eu falei na sua introdução, né? Mas isso é interessante de usar o estilo, né? De você aproveitar esse estilo, ainda que você tenha um programa de formação bem estruturado, o estilo é importante, né, Zé? E falando em estilo, você trabalhou com o Didi Simone, você falou um pouco dele, simplicidade, a calma. O Christopher Daum lá no Leverkusen, que era uma figura também, mas era um cara mais enérgico. Sim. O Vanderlei Luxemburgo sempre foi um cara exigente com as pessoas, né, de trabalhar a motivação. Pensando em atletas de personalidade como você, qual que você vê que qual estilo encaixa? O estilo faz diferença na performance de um atleta de personalidade entre um Didi, um Christopher Daum, um Vanderlei Luxemburgo? Se essa personalidade estiver muito forte em relação a princípios e valores, ela faz. Muito. Porque o treinador pode ser exigente, mas ele tem que ser honesto. Porque se ele não for honesto e não tratar todo mundo da mesma forma, porque dentro de um vestiário todos são iguais. Você tem que ter essa noção. Todos são iguais. Você vai ter o gênio que vai te definir o jogo, mas você vai ter, como eu falei antes aqui, você tem maneiras de chegar até o gênio e fazer com que esse gênio, esse craque, ele trabalhe para todos. Porque se você criar diferenças no tratamento, você perde grupo. Você perde grupo. E essa honestidade... E a honestidade é o seguinte, olha, eu vou te trazer o óculos até aqui. Então eu tenho que te trazer o óculos até aqui, porque eu te prometi. Porque eu falei com você olhando nos teus olhos que eu vou te trazer o óculos. Se eu não trouxer esse óculos, é uma quebra de confiança. Essa quebra de confiança, para a pessoa que tem personalidade, é muito forte. Para a pessoa com valor, né, que fala, pô, eu sou um pouco criado dessa forma. Se eu falo para você uma coisa, eu vou fazer. Não precisa estar assinado, eu vou fazer, porque é um comprometimento que eu tenho com você. Então, se você promete isso para mim, com a minha personalidade, eu vou achar ruim. Eu vou te cobrar. E essa cobrança, muitas vezes, ela é forte. Porque é um conflito de personalidades ali. Você tem o cara que faz a gestão e que é o que comanda, e você tem o cara que vai questionar. E muitas vezes quem comanda não está pronto para ser questionado. Porque ele tem a hierarquia. E, teoricamente, a hierarquia me dá a possibilidade de não escutar o que você está falando. Porque eu mando aqui, né? Eu mando, eu sei de tudo, e a partir do momento que o cara fala eu mando, eu sei de tudo, ele acaba perdendo um pouquinho os pés no chão e perdendo um pouco aquilo que eu sempre falei, o respeito que existe dentro de um grupo, dentro de um ambiente sadio. Porque eu não vou conseguir falar com você, eu não vou conseguir falar com o doutor o tempo todo, eu vou falar com as pessoas que são mais próximas dentro da minha criação, casado, pô, vamos sair, vamos comer uma pizza, tem família, tua filha e tal. Você solteiro, sai mais para lá, tem outro. Então você tem uma forma de linguagem. E se você não for honesto, o cara de personalidade vai criar confusão. E aí você é obrigado a afastar. E quando afasta, você vai gerar um conflito em todos. Entendeu? Então tem esse desafio também dentro do vestiário, porque são várias classes sociais juntas. E se a gente fizesse um corte dessa tua fala... Uma inclusão social, né? É muito forte dentro do vestiário. E se fizer um corte dessa tua fala e você não estiver falando de futebol,
E eu fiz a pergunta como mundo corporativo é exatamente igual que você trouxe, né? Porque é exatamente o mesmo tipo de gestão, a mesma rebeldia da personalidade forte. E você passou por isso também, né? Na Itália, essa honestidade faltou com você. Depois, se quiser tocar um pouco nesse assunto, quando você estava Guidolin? no Bolonha. No Bolonha, eu vou contar. Aí eu pedi a opinião do senhor depois sobre isso. Eu estava no Bolonha, estava jogando, e lá na Itália tem o costume das notas nos jornais. E normalmente você tem um equilíbrio ali. Então eu era o segundo melhor jogador do time no primeiro turno. Primeiro era o Beppe Signori, depois tinha essas variações. Às vezes era, né, se alternava, mas era Beppe, eu, Kenneth Anderson, que eram os 3 melhores jogadores. Nós fomos jogar contra a Juventus. E o jogo era no domingo, na sexta eu tive cólica renal, tive pedras no rim, tive cólica, fiquei internado na sexta. E a minha situação era com proprietário, que era um empréstimo com direito à compra. Então, você é obrigado a comprar, fazer opção e tal. E eu fiquei internado na sexta, no sábado viajei junto com o time e era um fantasma, né? Fui pro jogo, meu erro, né? Era um moleque que queria jogar, foi meu erro. Não devia ter ido. Entrou no jogo? Sim, entrei no jogo. E aí, primeiro tempo, ele já me tirou. Tomando 2-0, eu nem vi a bola. A bola ia para um lado, a bola ia para o outro. Mas te tirou merecidamente. Tirou. Não, e fez correto. No jogo seguinte, era o Derby do Leite, né? Eles falam Derby do Latte na época. Que é o Bolonha era patrocinado pelo Granarolo, que é uma marca de leite, laticínios, essas coisas. E aí nós íamos jogar contra o Parma, que é Parmalat. Chega na pré-eleição, é o que a gente brinca. Não foi treinar à noite, né? Acabou perdendo a posição. Na frente de todo mundo, com a lousa. Zé, você joga mais do que 100% do que eu te peço. Você entrega mais do que 100% do que eu te peço. Eu já pensei, ixi, vai me tirar do time. Vai me tirar do time. Você já sabe como é que funciona. Com 18 anos você não entende, mas com 20 e pouco você já sabe. Tá bom, fica tranquilo, fica sossegado que você vai jogar comigo. Eu só vou fazer essa mudança hoje por característica, então você vai ficar fora, mas no próximo jogo você tá jogando e tal. Falei, tá bom, poxa, na frente de todo mundo, o cara faz juras de amor, caramba, tal. Vou jogar. Desse dia em diante, nunca mais joguei. Brigava. E nunca mais respeitou esse técnico? Não, ele mandava eu chutar a bola, eu chutava pra lá, sabe? Você perde, é questão de confiança. E aí, no final do ano, o presidente vem e fala, não, porque o time... já teve um conflito logo quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei, e aí por isso que eu ia perguntar para o senhor como é que funciona isso também no mundo corporativo, porque são coisas assim. Futebol, eu jogava na Inter de Milão, título. Então é título. Chego no Bolonha, o presidente vira pra gente na frente de todo mundo e fala assim: doutor Adilson, o senhor fica tranquilo que se a gente chegar entre sexto e 10º, tá ótimo. Bom, como é que você vai pensar, né? Eu queria ganhar. Você quer ganhar. Como joga pra ser Aí você já dá aquela sentada, você já naturalmente cria aquela sensação de acomodação, porque, poxa, sexto e 10º, com o time que a gente tem, a gente consegue jogar. Aí já foi a dificuldade de adaptação. E depois com esse treinador. Que ele fez isso na frente de todo mundo, ele chegou ao ponto de, faltando 2 minutos, sabe aquela substituição para acabar o jogo que o treinador faz para passar o tempo, só para... Ele mandou, eu fiquei na beira do campo. Quando eu ia entrar, ele falou assim: não, volta. Vai lá, entra outro jogador. Todas as situações, ele criava situações para que eu pudesse bater de frente com ele e eu ser mandado embora. Ele usou a sua personalidade. Ele usou a minha personalidade para fazer isso. Né? E aí a questão da experiência, de você entender, fazer a leitura das situações, porque assim, se eu fosse agir da maneira que eu estava acostumado a agir, eu tinha saído na porrada com ele. Não, tem que falar o português, não. Né? Porque no futebol a gente resolve assim, né? Na época a gente resolvia assim. Eu tô falando dos anos 90, 99, 2000, quando eu joguei. Ele ia saído na porrada no vestiário e brigado com ele, e teria sido mandado embora e eu nunca mais ia jogar em lugar nenhum. Hoje no mundo corporativo, se me permite, Daniel, isso seria taxado no mínimo de assédio moral. Sujeito às compensações, né, normais. O treinador para com o Zé, né? E, obviamente, né, em ambientes, né, como o futebol, né, não é muito democrático, né? Vamos combinar, né? Você tem esses... E os técnicos, porque os técnicos também são muito autoritários, né? Alguns mais, outros menos.
e eles acabam prevalecendo os seus critérios pelo poder, né? Então você tem aí, porque eles têm a opção de cortar e deixar jogar quem ele quiser. No mundo corporativo, você tem outras defesas, né? Então você pode, enfim, buscar o RH, fazer uma denúncia, falar com compliance, e as medidas são tomadas, né? Então, mas a correlação ela é perfeita. Mas o ouro dessa sua resposta é a honestidade, né? Não importa se é o estilo do Didi, Sim. se é o estilo do Christopher, do Vanderlei. Se for honestidade, você tiver essa identificação e essa confiança, Eu acho você que não existe consegue... nada melhor do que olhos nos olhos. É. Se eu falar para você uma coisa, cumpra. Se você não conseguir cumprir, você chega, chama e fala assim, olha, eu não consegui porque aconteceram coisas que não me deixaram fazer. Mas eu tentei. Mas eu vou continuar fazendo. Eu acho que isso é o segredo de todas as coisas. A partir do momento que você não estabelece esse contato, você não vai ter o respeito. E uma coisa que eu acho que quando você trabalha em grupo, chama-se confiança. Porque eu vou até dar um exemplo aqui. Vou citar nomes de novo, por questões éticas, né? Porque pelo meu trabalho, tinha um jogador que gostava de fazer uma gracinha, né? Fazer uma graça, tal. E o jogo começava a pegar fogo por causa das gracinhas dele. Aí a gente tinha que colocar o pé, né? A gente tinha que mostrar, opa, peraí, vai com calma, tal. E aí eu cobrar, né? Nós fomos cobrar, pô, como é que funciona? Você gosta de colocar fogo no jogo e na hora do vamos ver você pula? Tira o pé. Aí ele falou assim, não, eu que decido, eu faço o que eu quiser. Olha só. É que eu queria recuperar uma fala do Zé, Daniel, e trazer para um contexto do corporativo, que esse discurso, né, é um discurso duplo, digamos assim. Você tem que ter um discurso individual para, como o Zé está comentando, né, você adequar essas expectativas, né, recíprocas, porque no fundo é isso que a gente está falando aqui, né? O que eu espero de você, o que você espera de mim, alinhar isso, temos um acordo e você segue. E o outro é um discurso coletivo, né? E no final do dia, essa junção dessas individualidades é que farão o coletivo ser o melhor possível. Então, esse ajuste fino, né, que os técnicos fazem, que os gestores, que os líderes fazem, é absolutamente fundamental e crucial para o sucesso de qualquer empreendimento, seja um time de futebol, seja um departamento, seja uma empresa. Sem dúvida. A dificuldade, né, é justamente você conseguir equacionar todos esses fatores que são inúmeros, né? Principalmente porque lidam com questões pessoais. Sim. Mais difícil que isso é só equacionar o tempo, que a gente vai fazer um episódio 2 com vocês, porque o papo é sempre muito bom. Mas eu queria, já partindo para o nosso encerramento, perguntar para vocês se vocês têm uma definição de liderança que vocês levam com vocês. Zé, você tem alguma definição? Como pessoa, né? Assim, O como que é vida, liderança pra como... você? Eu tenho uma coisa na cabeça que, assim, depois que eu conheci minha esposa, né? Meu sogro é filósofo e tal, então eu fui introduzido à filosofia, né? Então eu leio algumas coisas e tal. Uma frase, acho que Sócrates, por favor, me corrijam, que são tantas coisas, eu tô numa idade que ele fala, né? Quando perguntado, você é o mais inteligente? Ele falou assim, não, só sei que nada sei. Para mim, a maior liderança é essa, você saber que você não sabe tudo. Isso é o que vai te fazer crescer. Quando você acha que você sabe tudo, é o começo da tua queda, né? Acho que isso para mim é uma frase que sempre fica ali, quando você começa a, opa, peraí, calma, tal. E líder, para mim, eu aprendo com os meus filhos todos os dias. Porque, como eu falei, né, no começo, a simplicidade do gesto de uma criança, ela te ensina coisas que você, pela sua idade, você já esqueceu que ela existia, né? Então, os filhos ensinam pra gente todos os dias. Isso para mim é o sinal de liderança, porque você é obrigado a achar um pouco a bola, se colocar no plano deles e entender o que eles estão falando. Criar filhos é desafiador, né? Sim, para se conectar com eles agora, né? Você, Adilson, qual que é a tua definição? Daniel, é um pouco nessa linha do Zé. No mundo corporativo, a gente está sempre associando liderança àquele conceito clássico de influência, de inspiração. Obviamente, eu acho que isso permanece válido, né? É importante que a gente tenha exemplos, né? Como o Zé, como outros profissionais, que a gente se espelha, que a gente se inspira, não só pelas competências técnicas, mas também pelo exemplo, né? Mas eu gosto de pensar a liderança, e isso não é uma novidade que eu vou dizer para vocês, de uma forma um pouco mais ampliada. Eu acho que a liderança
ela, goste ou não, ela tem a ver com resultados. Né? Então, um líder que só inspira, que só tem dá o seu exemplo, mas não realiza, e aí de novo faça correlação com times de futebol, não adianta você ter um técnico brilhante que não ganha jogo. Certamente a torcida, e a gente vê isso acontecendo, né, o tempo todo, né? A torcida tira o técnico ou o próprio time tira o técnico. Depois eu tenho uma pergunta pro doutor. Então, Os jogadores adoram, mas a torcida... Pois é, então o resultado, ele necessariamente precisa estar ligado, né, a esse conceito de gestão. Sem isso não funciona. E eu iria um pouco além. Existe um termo, né, que recentemente eu vi numa publicação de uma profissional desse meio de gestão e governança, que é a Betânia Tanuri, que ela traz um conceito que eu gosto bastante, que é do líder estadista. O líder estadista, e eu gosto de pensar nisso, né, como inspiração para também um dia, muito humildemente, chegar lá, é esse líder que não só se preocupa com a influência, com a inspiração, com os resultados, mas utiliza isso em benefício não apenas do seu entorno próximo, da sua empresa, da sua comunidade, mas que ele tem uma visão de mundo. Porque hoje nós operamos globalmente, as empresas, a minha, por exemplo, opera globalmente. Então, o impacto que eu causo aqui, ele tem reflexos fora do Brasil. Quando você tem um líder que se preocupa com as questões mais amplas, né, do seu impacto, eu me refiro aqui às questões climáticas, à questão social, às questões de tecnologia, de inovação, você necessariamente precisa ter essa visão mais ampliada. Então, eu gosto muito desse conceito, porque eu acho que ele expande, extrapola e amplifica o trabalho ou a missão do gestor, né, ou do líder, que vai muito além da inspiração, do resultado. Ela repercute na sociedade como um todo, que é isso que eu acho que no final as empresas, né, falando como representante do mundo corporativo, a gente quer impactar a sociedade positivamente, com responsabilidade, com boas práticas, com ética, enfim, com práticas que sejam consistentes à necessidade das pessoas. Esse é o nosso desafio. Quer perguntar, Zé? Não, a pergunta é aquilo que eu canso de falar todos os dias, mas aproveitando a experiência do doutor, é o seguinte, você contrata um treinador, peso de ouro, né? Aí você fala assim, coloco ali para dar resultado. Passa um mês, não tem resultado, passa 2 meses, não tem resultado, teu time está indo para o rebaixamento, e aí você tem que fazer a projeção, rebaixamento, o salário vai cair, a arrecadação, né? Manda embora ou não manda embora? O que eu mais escuto é assim, não, deixa o trabalho. Eu falo, não, eu mandaria embora, porque é resultado. No fim do dia... No fim do dia o que interessa é o resultado. É o resultado. É claro que o resultado ele não pode vir a qualquer preço, né? Por isso que eu falava da questão da gestão. Ele precisa vir acompanhado de um legítimo interesse de contribuir para a sociedade, contribuir para o time, né? E quando você vê que o líder não está agregando, ou pelo contrário, destruindo valor, eu acho que o conselho mais sábio é que ele seja destituído mesmo, né? O quanto antes, porque senão ele vai acabar estragando, né, o valor do empreendimento que ele está à frente. Por favor, separe isso aí, corte esse clique para mim, porque quando me perguntarem eu vou pegar, tá aqui a resposta do doutor. Então precisamos checar o contrato dele, né, Daniel? Vamos ver. Precisa ver, né, a multa, precisamos considerar alguns aspectos aqui, mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que não podemos ter líderes que destroem valor, ao contrário. Nesse caso, eu acho que penso muito na solução alternativa, né? Porque acho que o erro, quando você tira uma pessoa que às vezes não está dando resultado, é não ter esse cuidado na sucessão, de trazer alguém que não consegue dar continuidade ao que a pessoa fazia de bom. Se é que o resultado, nesse caso do seu exemplo, chega, né? No futebol nós chamamos isso de fator novo. Você traz um fator novo, mesmo que você tenha pensamentos diferentes, e esse pensamento leve alguma coisa, leve um tempo para ser implantado, mas o fato de ser a mudança faz com que o jogador corra mais, faz com que o jogador se concentre mais naquilo que tem que ser feito, vai prestar um pouco mais de atenção e vai aumentar a responsabilidade sobre ele. Mas tem um outro fenômeno associado a essa fala do Zé, que é o fato de que o poder ele não tem vacância, ele não tem, sempre vai ter alguém ali. Não é porque se você não faz bem o que você precisa fazer, o que é demandado a fazer, alguém fará. Em especial alguém de personalidade forte. Alguém de personalidade forte. Controlado, evidentemente. Esse é o risco.
E se você não fizer, provavelmente, você não aproveitar as oportunidades que você precisa, virá alguém que vai aproveitá-las. Sempre vai ter alguém. O poder sempre estar ocupado de um jeito ou de outro. Ocupado. É isso mesmo. Gente, foi um prazer e uma grande honra ter vocês aqui. Eu queria agradecer de novo, de coração, vocês me darem essa oportunidade de entrevistá-los, de bater esse papo com vocês, de apoiar esse projeto, que é um sonho do papel que eu estou colocando na prática hoje. Então, meu sincero, muito obrigado a vocês. Vocês querem falar do contato, deixar alguma despedida aí pro público? Não, eu só tenho a agradecer. Como eu falei, uma conversa que aprende, né? E realmente, de fato, isso aqui é uma coisa legal. Falei, separa o corte aí pra mim que vou dar, mas é bem, bem legal. Eu só tenho a agradecer. Agradeço pela confiança, pelo convite e à sua disposição aí, que você precisar. Para mim, da mesma forma, Daniel, é uma conversa muito estimulante, né? Para quem gosta de lidar com esses temas, né? Fazer essas correlações com o futebol, que eu acho muito ricas, a gente aplica isso o tempo todo, né? Nas nossas dinâmicas do trabalho, traz as experiências, né? Do técnico bom, técnico ruim, o espírito de equipe, a concentração, o foco, o resultado, né? Tudo isso está no nosso dia a dia. Então, para mim também foi um prazer participar. Repito, foi extremamente estimulante, um aprendizado constante. E, enfim, conte comigo e desejo muito sucesso nesse novo empreendimento. E que você, como líder do empreendimento, também adote as melhores práticas. Obrigado. Eu queria fazer um agradecimento especial à Empathy Produções, aqui na pessoa do Gabriel, que acreditou no projeto desde o início. Tati, por todo o apoio operacional. A Empathy tem sido uma excelente parceira para o projeto Olho no Líder. Um agradecimento especial aos canais ESPN por ter liberado o seu astro, Zé Elias, para estar aqui conosco hoje. Agradecimento aos amigos e seguidores pelo apoio e paciência. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Não se esqueçam de seguir o canal Olho no Líder, @Olho no Líder, se inscrever no YouTube, acompanhar olhonolíder.com para apoiar o projeto. Se gostou, compartilha com os amigos. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.